Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Estou aqui hoje com mais uma videoaula e essa aula de hoje vou estar falando um pouquinho sobre divisão celular. Tá? Vou fazer uma introdução, falar um pouquinho sobre o que é o ciclo celular e aí vamos falar, nessa primeira aula sobre divisão celular, vamos falar sobre mitose. Depois vou fazer uma outra videoaula aí sobre a meiose, passo a passo mostrando tudo sobre a meiose. Então, o objetivo dessa aula de hoje é sobre ciclo celular e a mitose. Gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe seu like, ative o sininho aí para receber as notificações. Só uma dica também, né, para quem está estudando aí para prova, para Enem, para vestibular, né, o ideal é que você pegue aí uma folha, um caderno velho, qualquer coisa, e vá anotando tudo que é falado durante a aula. Assim você fazendo, né, essas anotações, você vai estar aí assimilando melhor o conhecimento que está sendo explicado. Não recomendo apenas assistir, mas também faça as suas anotações, tá? Que com certeza, né, você vai ter um êxito bem melhor, bem maior aí na hora da sua avaliação, da sua prova que você for realizar. Então vamos para a vinheta e vamos falar tudo sobre divisão celular, né, ciclo celular e mitose. Muito bem, antes de começar a falar sobre ciclo celular e entrar em mitose, vamos falar um pouquinho, né, sobre alguns conhecimentos prévios. Conhecimentos esses que você já tem que ter aí antes de começar a estudar a divisão celular, mitose e meiose, tá? Esses conhecimentos prévios, geralmente nós aprendemos lá na citologia. E aqui em divisão celular nós retomamos esses conhecimentos, esses conceitos. Vamos começar falando aí dos cromossomos. Tá? O que vem a ser um cromossomo? Cromossomo é uma estrutura que contém uma longa molécula de DNA associada a proteínas chamadas de histonas. Esses cromossomos são visíveis ao microscópio óptico quando a célula está, né, no estágio chamado de metáfase. Então nós vamos visualizar muito bem esses cromossomos, né, em células metafásicas. Quando a célula não está em metáfase, nós não conseguimos visualizar esses cromossomos aí separados um do outro. Então, o que é um cromossomo? É uma estrutura longa, né, uma fita longa de molécula de DNA associada a proteínas chamadas de histonas. Tá? Isso é um cromossomo. Eu vou ter aí cromossomos simples. O que vem a ser um cromossomo simples? Cromossomo simples vai possuir apenas 2 braços e um centrômero. Nós vamos ter também aí os cromossomos duplos. Porém, os cromossomos simples, onde eu encontro um cromossomo simples? Eu encontro um cromossomo simples em uma célula antes dela entrar aí nos processos aí, de preparação para a divisão celular. Eu encontro esse cromossomo simples numa fase aí do ciclo celular que nós chamamos de fase G0, onde a célula está estável, não está duplicando o material genético. Então, nessa fase eu encontraria, tá, os cromossomos simples. Se esses cromossomos, né, se enovelassem e formassem, se o DNA se enovelasse, enrolasse sobre ele mesmo para formar essa estrutura, nessa fase G0 nós encontraríamos o cromossomo simples, desse jeito, com apenas 2 braços e um centrômero. Porém, nós vemos geralmente durante o processo de divisão celular o cromossomo duplo, desse jeito. O cromossomo duplo ele é caracterizado por ele possuir 4 braços e um centrômero. De cada lado do cromossomo eu vou ter 2 braços. Esses braços nós chamamos de cromátides irmãs. Por que cromátides irmãs? Nesse caso do cromossomo duplo, né, o cromossomo já foi duplicado, formando aí mais 2 braços. Então ficou, vamos dizer que seria esses 2 braços aqui, os braços originais, passou aí por uma síntese de DNA, duplicou o material genético e formou, né, mais 2 braços, e eles permanecem unidos aí no início da divisão celular. Então, nesse caso, nós temos aí cromossomos duplos, porque esses cromossomos, que a fita de DNA foi duplicada na fase S. Então, bem fácil de distinguir cromossomo simples de cromossomo duplo. Nós vimos aí, então, a diferença entre cromossomo simples e cromossomo duplos.
Agora vamos falar um pouquinho da classificação dos cromossomos. Os cromossomos vão ser classificados de acordo com a posição que o centrômero está aí, né, entre os braços. Quando eu tiver um cromossomo que o centrômero estiver bem no meiozinho aí, né, das cromátides, dos braços, vou ter braços iguais, né, dos dois lados do cromossomo, nós vamos chamar esse cromossomo de cromossomo metacêntrico. No outro caso, eu vou ter um centrômero um pouquinho mais elevado, um pouquinho acima do meio. Nesse caso, nós chamamos de cromossomo submetacêntrico. O terceiro caso é o cromossomo acrocêntrico. Esse cromossomo acrocêntrico vai ter dois bracinhos bem pequenininhos lá em cima. Tá? Então o centrômero está bem deslocado lá para a fase terminal. Não está no final, porém está bem lá próximo da fase terminal. Porém, então nesse caso tem só dois bracinhos bem pequenos. Nesse caso nós chamamos o cromossomo aí de cromossomo acrocêntrico. E o quarto caso é o cromossomo telocêntrico. Nesse caso, o cromossomo telocêntrico vai ter apenas dois bracinhos, tá? Porque o centrômero vai estar lá na fase terminal, não vai ter bracinhos lá em cima, vai ter apenas dois braços bem grandes. Um detalhe aí é que na espécie humana, no ser humano, nós encontramos basicamente apenas os cromossomos metacêntrico, submetacêntrico e acrocêntrico. Não encontramos aí o tipo de cromossomo telocêntrico na espécie humana. Então, um detalhe aí para você anotar no seu caderno. Tá? Então, eu vou encontrar cromossomos homólogos em células diploides, células, por exemplo, no nosso caso, em células somáticas, células corporais. Em células haploides, células gaméticas, nós não iremos encontrar aí cromossomos homólogos. Por quê? Por que nós não encontramos aí, nesse caso, em células haploides, em gametas, óvulos, espermatozoides, cromossomos homólogos? Nós vamos ver lá no outro vídeo, quando falar de meiose, nós vamos ver que esses cromossomos homólogos eles vão ser separados aí durante o processo. Então, cada um desse par vai para uma célula diferente. Por isso, nós não vamos encontrar aí em células gaméticas, em células haploides, né, cromossomos homólogos. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho aqui embaixo, né, as células, o caso aqui, células C e D, nós vamos ter células haploides que não possuem cromossomos homólogos. E aqui, nesse caso, célula A e B, nós vamos ter células diploides que vão possuir cromossomos homólogos, cromossomos iguais, formando pares. Tá? Então, isso são cromossomos homólogos. Aqui são cromossomos não homólogos, porque eles não são iguais, não tem nenhum par, não tem nenhum cromossomo igual a ele aqui dentro dessas células haploides, nas células gaméticas. Vamos falar agora sobre o ciclo celular. O que vem a ser o ciclo celular? Ciclo celular é um período aí que se inicia, né, com a origem da célula. Após surgir uma célula, né, por divisão celular, seja mitótica ou meiótica, né, ela entra aí em um ciclo celular. Tá? A partir de uma divisão celular e termina, né, quando essa célula se divide em duas células filhas. Então, o ciclo celular é dividido em duas etapas. Uma fase que antecede a divisão celular, que nós chamamos de intérfase, e a fase aí da divisão celular propriamente dita, que pode ser a mitose, no meu exemplo aqui, ou a meiose, né, no caso do segundo vídeo que virá aí falando sobre divisão celular. Aqui, a intérfase, ela vai ter várias fases. Ela vai ter uma fase chamada de fase G1, e vai ter a fase chamada de G2 e a fase S. Nós vamos ver certinho o que cada uma delas representa. Vai acontecer algumas coisas aqui nessa intérfase, nessa fase G1, S, G2, onde a célula vai estar se preparando aí para entrar em divisão celular. Quando a célula não entra, né, ela fica nesse estágio de intérfase, porém ela não vai se preparar para entrar em divisão celular, ou seja, essa célula não vai entrar em divisão celular, né? Alguns autores falam que essa célula fica numa fase chamada de G0, porque essa fase G0 ela antecede aí o que seria o G1, quando a célula começa a se preparar. Então G0 acontece antes da célula começar a se preparar para a divisão celular, para a mitose ou para a meiose. Vamos falar agora sobre a mitose.
A mitose é um tipo de divisão celular em que vai acontecer tanto em célula haploide quanto em célula diploide. Nesse caso, a mitose não altera o número de cromossomos da célula mãe. Então, as células filhas que vão surgir vão conter aí o mesmo número de cromossomos da célula mãe, tanto célula haploide quanto célula diploide. A mitose, por não reduzir, né, o número de cromossomos da célula mãe, por manter o número de cromossomos da célula mãe nas células filhas, a mitose é chamada de divisão equacional, justamente porque mantém o número de cromossomos da célula mãe na célula filha. Antes de começar a divisão celular em si, a mitose em si ocorre um período chamado de intérfase. Essa intérfase é a fase que precede essa divisão celular. Nessa fase vai ocorrer a duplicação do DNA e a formação dos cromossomos duplos. Essa intérfase possui 3 fases. Uma fase chamada de G1, chamada de pré-síntese de DNA. Nessa G1 não ocorre, né, a duplicação do material genético, porém nessa fase G1 a célula está com o seu metabolismo acelerado, está produzindo proteínas, está crescendo, está a fase de crescimento da célula. E aí vem a fase S que vem de síntese. Na fase S ocorre a duplicação do DNA, ocorre a síntese do DNA. E depois da fase S vem a fase G2, onde os cromossomos vão estar duplicados, tá? Aqui na fase G2, e aí vai dar início, aqui na fase G2, né, a divisão celular propriamente dita, a mitose propriamente dita. Alguns autores abordam também, consideram também a fase G0. Essa fase G0 seria uma fase anterior à fase G1. É um período em que a célula permanece em repouso. Ela não está duplicando o material genético, ela não está produzindo proteína para o seu crescimento. Então, isso seria a fase G0. Então, vamos aí para a primeira fase da mitose. A primeira fase da mitose é chamada de prófase. Tá? Nessa fase, o DNA, a fita de DNA começa a se espiralizar. Ela, no começo ela está desespiralizado, está esparramadão aí no núcleo, porém no início aí da prófase ocorre o início da espiralização, ou seja, o DNA começa a se enrolar aí sobre ele, sobre as proteínas histonas, formando os cromossomos. Ocorre também a duplicação dos centros celulares. Na verdade, os centros celulares já foram duplicados, eles estavam juntos, porém eles começam a migrar aqui para os polos opostos da célula. Então, isso é um fato marcante. A migração dos centríolos, dos centros celulares para os polos opostos das células. E no final da prófase ocorre o rompimento e a degeneração da carioteca. A carioteca desaparece aí no final da prófase. E aí a célula vai entrar para a próxima fase, que é chamada de metáfase. Na metáfase ocorre um grau máximo de espiralização dos cromossomos. Nessa metáfase, nessa fase, os cromossomos vão estar visíveis aí ao microscópio óptico. Os cromossomos estão duplos e alinhados aí na parte equatorial da célula. Os cromossomos aqui estão um embaixo do outro, os cromossomos homólogos, aí na parte equatorial da célula. Os centríolos, né, os centros celulares já estão dispostos aqui nos polos opostos das células. E ocorre o quê? Aqui na metáfase, as fibras do fuso acromático vão estar se unindo. Essas fibras do fuso são essas fibras que partem aqui dos centros celulares. Elas vão estar se unindo aqui nos centríolos dos cromossomos. Elas vão estar se unindo aqui para quê? Para puxarem, para repartirem, né, as cromátides irmãs. Então, no final da metáfase, as cromátides irmãs vão estar separadas. Isso vai acontecer e nós vamos entrar na outra fase, na fase seguinte, que é a anáfase. Então, na anáfase ocorre um encurtamento das fibras do fuso. As cromátides, os cromossomos já estão simples, porque eles já foram rompidos aqui, os centrômeros foram rompidos, e os cromossomos estão sendo puxados para os polos opostos das células. E, no final da anáfase, começa a ocorrer já a desespiralização dos cromossomos. Os cromossomos começam a se desenrolar, preparando aí para formar
novos núcleos. E aí entra a telófase. Na telófase, tá, vai formar um novo núcleo, os cromossomos se despiralizam e ocorre a formação de nova carioteca e a formação de novos núcleos. Porém, tem um detalhe, no final aqui da telófase, as células filhas ainda estão unidas aqui pelo citoplasma. Então tem que ocorrer a divisão final do citoplasma. Essa divisão final do citoplasma é chamada de citossínese. Tem um detalhe, a citossínese em célula vegetal é um pouco diferente da citossínese em célula animal. Na célula vegetal, a célula cresceu, dividiu, né, o núcleo, formou os dois novos núcleos e começa a surgir, no finalzinho aí da divisão celular, começa a surgir uma nova parede celular aqui no meio, chamada de lamela média. Essa parede celular começa a surgir do meio para fora. Então, no caso da célula vegetal, a citossínese é centrífuga, porque ela ocorre formação da lamela média do meio da célula para fora. Nas células animais ocorre o contrário. Parece que está ocorrendo o estrangulamento do citoplasma. Então, a célula animal vai sendo separada, o citoplasma de fora para dentro. Nesse caso, nós falamos que a divisão, a citossínese aqui, é centrípeta. Vamos falar das finalidades da mitose. A mitose é importante para o crescimento e regeneração dos tecidos, para a cicatrização, para a formação de gametas em vegetais, tá? Mitose forma gametas em vegetais. Em animais nós vamos ver que quem vai formar os gametas aí, óvulo, espermatozoide, vai ser na verdade a meiose. Porém, os gametas de vegetais ocorrem por mitose. Tá? Ocorre também a formação dos gametas em animais, quando esses gametas vão participar da reprodução chamada de paternogênese, quando não ocorre a fecundação. E também é a mitose que é responsável aí pela divisão do zigoto e pelo desenvolvimento embrionário, tá? Pelo crescimento corporal. Então essa foi a nossa videoaula sobre divisão celular, sobre mitose e ciclo celular. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.